Estamos de volta aqui com o Correio do Guerra, no NESF, com as perguntas, os questionamentos, as opiniões de vocês que dividem conosco este momento. A galera tem participado bastante e isso é muito bom para todos nós. Agradecemos aqui a sua participação, você que interage no Não É Só Futebol. E aqui estamos com o nosso Correio do Guerra, o correio eletrônico. Muitos torcedores do Paysandu questionando que a vitória do Remo, ela só se fortaleceu ou só se materializou, melhor dizendo, com a expulsão do Serginho a 21 minutos do primeiro tempo. O Caduzando, ele lembra aos torcedores rivais que expulsão faz parte do jogo. Sem dúvida, o Paysandu acabou tendo muitas dificuldades para suportar com um a menos. O Leonardo Holanda diz: faltou sinceridade, guerreiro, em reconhecer que a expulsão foi determinante para o resultado do jogo. Não, na verdade, a expulsão foi exaurindo o Paysandu. Sem dúvida teve um peso significativo. Mas a gente também não pode tirar, no meu entendimento, Leonardo, o mérito do Clube do Remo pela vitória. A construção da vitória pelo time do Clube do Remo, pelo Paulo Bonamigo. É claro que um a menos pesa, sem dúvida alguma. O André Marques diz que se fosse 11 contra 11, o Remo perderia. Não dá para cravar, o jogo estava empatado quando o Serginho foi expulso e o Paysandu estava desequilibrado em função do gol de empate tomado da forma que tomou. O Elber Santos, o acerto principal de Bonamigo foi a saída do Júlio Rusk, que estava muito mal no jogo, sem confiança para jogar. A alternativa do Bonamigo em tirar o Júlio Rusk e colocar o Carlos Alberto, liberando o Carlos Alberto para a função de meio e trazendo o G2 como segundo volante para a iniciação das jogadas, foi perfeita. Agora, ele pôde fazer isso circunstancialmente. O Remo precisava só de um volante, não precisava de dois. Então, de certa forma, o Júlio ficou sem função. O Patrick Costa diz o seguinte: Guerra, quais os maiores defeitos e qualidades que a dupla Repar chega neste quadrangular final da Série C? De melhor, eu diria, a consistência que os dois times adquiriram com os dedos dos treinadores Paulo Bonamigo e João Brigatti. É claro que agora nós temos o reflexo do Repar vencido pelo Remo, então isso é impactante. E as carências que a gente percebia no setor de criação, né? O G2 não conseguia render, o Paysandu não tem um articulador de fato, né? E no jogo de domingo, no Repar, o G2 jogando numa função diferente acabou sendo um elemento produtivo. O Pablo Diego Oliveira da Silva, um abraço Pablo, sempre está conosco. Leão e Papão entrando com seus elencos completos, sem nenhum atleta improvisado em função nenhuma, poderiam ser considerados favoritos? Entendo que sim, e os números apresentaram isso, né? Na verdade, o Remo segue muito bem e o Paysandu não está distante. Então, estes confrontos do Paysandu com o Londrina e do Remo com o Ipiranga serão os pêndulos para a definição da classificação de ambos, que é o que a gente espera. O Lucas Moraes pergunta aqui: quais são os critérios de desempate nesta segunda fase da Série C? Os mesmos da primeira: número de vitórias, saldo de gols e depois o maior número de gols marcados. É nesta ordem em caso de empate em pontos. O Clemer Pereira: vai ter árbitro de vídeo nesta segunda fase ou está tendo? Não temos árbitro de vídeo na segunda fase, nesta fase decisiva da Série C. Estamos todos muito felizes com a volta da Tuna Luso-Brasileira. O Luiz Lucivaldo: o bicampeão brasileiro voltou para o Parazão e vamos dar muito trabalho para os nossos rivais de décadas. A Lusa vai atropelar na raça nossos antigos fregueses e o Parazão vai voltar para o Souza. A Lusa voltou. Voltou e ainda voltou com o título de campeã da segunda divisão. Muito legal. Na verdade, vamos ter um Parazão raiz em 2021 com o retorno da Tuna. E parabéns também ao Gavião, o time indígena que está de volta como vice-campeão. O Nortista no Sangue diz: faltou só o São Raimundo. Na verdade, os santarenos fazem falta, sim. Teremos o Tapajós no ano que vem, mas a dupla Raifran está fora.
E a Pureza Show, a volta da tuna dá uma pitada de sal no nosso parazão, sem dúvida, um ótimo tempero que a tuna vai trazer ao Parazão 2021. Nós temos agora uma espécie de mata-mata, vamos dizer assim. Paysandu contra o Londrina, Remo contra o Ipiranga. Primeiro os jogos em Belém, depois, na rodada subsequente, os jogos fora de casa. O Diego Ramone, cara, sim, que bom que o Leão venceu esse duelo, para mais tarde, na última rodada, os dois consigam estar com suas vagas garantidas. Essa equação, Diego, ela é interessante. Se Paysandu e Remo forem bem nestes dois confrontos diretos, eu diria que seguramente eles encaminham com muita confiança a classificação dupla, o acesso duplo de Leão e Papão para a Série B do ano que vem. Seria espetacular, sem dúvida alguma, ainda mais se conseguirem chegar na última rodada sem precisar pontuar, com a classificação antecipada garantida. Seria demais, como acabou acontecendo na última rodada da fase classificatória. O Paysandu no confronto direto com o Londrina, jogando o Londrina para trás, e o Remo no confronto direto contra o Ipiranga, sucumbindo à equipe gaúcha. Obrigado, amigos, pela participação de vocês. Estaremos de volta, seguramente, com o nosso Correio do Guerra. Um abraço.